Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o professor Marconi. Hoje, nesse capítulo aí de eletrodinâmica, né? Ou seja, é a parte da física que estuda os portadores de cargas elétricas em movimento, né? Vamos dividir em várias aulas, né? Vamos iniciar com a aula 1 sendo a corrente elétrica. Provavelmente o assunto mais importante, né, é esse início, né? Corrente elétrica, porque dentro de eletrodinâmica nós vamos ter aí circuitos elétricos, né? Associação de resistores. Então é importante essa primeira aula, eu entender essa primeira aula, que nós vamos usar ela aí durante todo o nosso estudo desse capítulo de eletrodinâmica. Então, para mim, é uma das aulas mais importantes. Vem comigo, então. Bem, vamos começar fazendo aqui uma pequena analogia, né, do nosso dia a dia mesmo. Vamos imaginar o seguinte, né, para a gente chegar à definição de corrente elétrica. Vamos imaginar um supermercado, né? Ali tem várias pessoas ali, cada qual com seu carrinho ali, né? Uns vão nas gôndolas, pegando suas mercadorias, colocando dentro dos carrinhos. Então, é um tipo de coisa que você ficar observando, nós podemos chamar de movimento desordenado, né? Cada um faz sua compra ali, sem precisar ficar assim, numa fila organizada, né? Agora, quando você termina de fazer lá suas compras, você vai ter que ir para um caixa, né? Aí no caixa já a coisa já muda. Você tem que fazer uma fila, né? Então, vamos entender essa fila como sendo uma corrente humana, certo? Onde vai existir o caixa, devido ao caixa, né? O que vai causar a fila é o caixa, que você vai perder um certo tempo ali pagando sua mercadoria. E eu também no caixa, se for o caso, eu poderia também fazer um cálculo de quantas pessoas estão passando ali a cada hora, né? Zeraria o cronômetro e ficava contando ali quantas pessoas passavam durante um certo tempo. Eu calculava a quantidade de pessoas que passava durante uma hora, certo? Vamos deixar isso aqui guardado que a gente vai já comparar mais ou menos aqui com corrente elétrica, né? Voltando aqui para a corrente elétrica. Lógico, para existir corrente elétrica eu vou ter que ter um bom condutor, né? Quais são os bons condutores, né? São os metais, né? Bons condutores de corrente elétrica são os metais. Alumínio, né? Cobre, bronze são bons condutores. Por quê? Esses metais, os elétrons deles, das últimas camadas, né, que a gente chama de elétrons livres, ele tem essa mobilidade muito grande, inclusive até podendo mudar de camadas, né? Então, por isso que eles são bons condutores de corrente elétrica. Agora, como é que eu tenho uma definição de corrente elétrica, né? Por exemplo, eu tenho um fio, né? Vou mostrar aqui um fio aqui, ó. Um fio qualquer aqui, ó. Vamos supor que ele aqui não tem nenhuma ligação nele. Um pedaço de fio normal que você pegou aí, né? Então, esse fio ele tem elétrons. Como é que eles vão estar se movimentando nesse momento? Então, eu vou mostrar aqui uma imagem, você observa a imagem. Nesse momento, sem o fio estar ligado a nada, né? Ele está se movimentando dessas maneiras aí, os elétrons, né? Observa só essa imagem. Então, você percebe que é um movimento muito parecido com as pessoas dentro de um supermercado. Quer dizer, é tudo desordenado, né? Podemos até, no fio, nós chamamos aí de um movimento caótico, né? Dos elétrons. Para que eles fiquem no movimento ordenado, vai ser preciso um gerador, né? Para existir eletricidade, tem que ter um gerador. No caso, pode ser as usinas, são geradores, né? Baterias, pilhas, né? São geradores que faz com que esses elétrons fiquem no movimento ordenado, como eu vou mostrar essa próxima imagem aqui. Observa só. Então, isso é devido à entrada de um gerador para fazer com que eles entrem nesse movimento, né? Então, nesse momento, a gente pode dar uma definição para a corrente elétrica. Daí surge essa definição que o que seria corrente elétrica, né? Representado pela letra I? É o movimento ordenado de portadores de cargas elétricas, né? Então, quando você fala em movimento ordenado, quer dizer, está bem organizado, isso é a definição de corrente elétrica. Assim como nós usamos a corrente humana, né? Quando todo mundo se organizou ali para passar no caixa, né? No caso, o caixa seria o gerador, né? Então, ali, calma, agora vai ser um de cada vez na fila organizado. A mesma coisa acontece com a corrente quando eu entro com um gerador. Eu utilizo do gerador, aí os elétrons começam a se organizar, né? Agora ele tem um sentido. Eu tenho que saber o sentido. Um gerador ele vai ter um polo positivo e um polo negativo. No caso das pilhas, das baterias, ela tem que ter sempre esse polo, né? Qual é o sentido que esses elétrons vão se movimentar, né? Agora eu vou mostrar novamente, nova imagem, para a gente comentar um pouquinho sobre esse negócio de movimento, né? Nós temos dois tipos de movimento. O movimento real e o movimento convencional, ou seja, alguém convencionou que seria desse jeito e é o que a gente usa no nosso dia a dia, tá certo? Vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Então você percebe aqui, vamos supor, tem um pequeno circuito aqui, né? Eu tenho os fios, né? Eu tenho aqui uma chave de um interruptor, vamos dizer assim. Eu tenho aqui o meu gerador, que é uma pilha,
né? E na pilha eu tenho o polo positivo e o polo negativo, né? Agora, quando eu ligar o meu interruptor, a gente percebe o sentido que esses elétrons vão se movimentar. Vou ligar aqui o interruptor. Então, com isso, ó, os elétrons começam a se movimentar. Você nota, ó, você percebe que ele sai do polo negativo, ó, e vão, né? Passa pela lâmpada, o filamento da lâmpada, no caso, acende, volta de novo para o positivo. Então, ele está indo, né, de um polo negativo para um positivo. A gente chama de movimento real. Esse é o real. Só que alguém chegou lá e disse, ó, não, o movimento não é esse. O movimento, na realidade, é ao contrário, que ele chamou de movimento convencional, né? Eu vou colocar aqui o movimento convencional, você vai ver o que, é que vai acontecer. Então, esse é o movimento convencional. Sai do polo positivo, passa pela lâmpada, também acende do mesmo jeito, ó, e volta de novo para o polo negativo. E continua o caminho, né? Se eu não interromper, esse é o movimento convencional. E esse movimento é o que nós vamos usar durante toda a nossa aula, e é que é usado no dia a dia, certo? É um movimento convencional, mas na realidade o real é do polo negativo para o positivo. Mas quando a gente se refere de corrente elétrica nos nossos cálculos, a corrente elétrica ela tem esse movimento convencional, ela sai do polo positivo para o polo negativo. Não pode esquecer disso. Esse é o movimento que a gente usa nos nossos cálculos, ok? Agora vamos voltar para a gente falar como é que eu faço para calcular a quantidade de elétrons que passa nesse fio, né? Que está passando numa certa seção do fio. Agora, voltando para cá novamente, né? Falar de corrente elétrica, a gente já sabe a definição de corrente elétrica, né? É o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Eles estão todos lá em fila, bem organizadinho. Como é que eu faço o cálculo, né? Assim como eu fiz lá no caixa, eu zerei o meu cronômetro, fico contando quantas pessoas passam ali no caixa por hora. Então, eu tenho a quantidade de pessoas dividida pelo tempo, né, que eu marquei. Eu tenho justamente a minha corrente humana. Só que aqui, para me calcular a corrente elétrica, eu vou pegar um fio, né? Aí o que eu faço? Eu dou um corte nesse fio. Eu chamo de corte transversal aqui, né? Na seção do fio. Dando esse corte, como é que eu vou calcular, né? A minha corrente é a quantidade de carga que está passando. Eu vou representar por letra Q, dividido justamente pelo intervalo de tempo. Como nós comparamos justamente com a corrente humana, né? A quantidade de pessoas que passam num determinado tempo ali naquele caixa, né? Então a corrente seria feita por usando a mesma analogia, né? A corrente é a quantidade de carga que está passando por um certo intervalo de tempo, né? Também eu posso ter o seguinte, eu posso calcular a quantidade de carga, existe uma fórmula também, assim, para você calcular quantos elétrons está passando, a quantidade de carga, se você não souber a corrente, tem como eu fazer também esse cálculo, né? A quantidade de carga é igual ao número de elétrons, né, vezes o E. Esse E é a carga elementar, é um valor fixo. Eu vou já colocar todos esses valores, o significado de cada um e as suas respectivas unidades, né? O cuidado que a gente deve ter aqui também, quando fala de corrente elétrica, né, a gente sabe que carga ela é dada em coulomb, né, e que o tempo ele vai ser dado em segundo. Então, coulomb por segundo a gente vai chamar de ampere, né, ou ampere, né. Então, que carga é dada em 1 coulomb a cada segundo é igual a 1 ampere, certo? Quer dizer, corrente elétrica é dado em ampere ou coulomb por segundo. Muito cuidado com essas unidades. Vamos colocar nome aí para todo mundo, né? Vamos identificar cada um. Então, esse Q é a quantidade de carga dada em coulomb. O ΔT é a variação de tempo em segundos, né? A corrente é dada em ampere ou coulomb por segundo. E o N é o número de prótons menos o número de elétrons. Por que eu coloquei os dois aqui? Porque pode ter uma questão que ele vai te dar os dois, o número de prótons e o número de elétrons. Então você faz uma subtração. Mas geralmente ele vai se referir a elétrons, tá certo? É o N também. E o E, como eu falei, chama de carga elementar, né? É o valor de 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Isso aqui é o valor da carga de um próton e da carga de um elétron, né? 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Então isso aqui é um valor fixo, é uma constante. Então, quer dizer, se eu for resolver uma questão, esse valor eu já tenho, ele é fixo. Então vai sobrar para mim só o N, né, que é o número de elétrons que está passando naquela seção que você cortou no fio, e a quantidade de carga é o Q, certo? Então tá aí a forma de corrente elétrica e de carga. Com isso nós podemos ter, existem os tipos de corrente, né? Existem dois tipos de corrente, né? Existe corrente contínua, CC, né? E existe corrente alternada, certo? Corrente contínua é quando os portadores de carga se movimentam sempre no mesmo sentido. Você viu ali o desenho que eu mostrei, né? Os elétrons ou estão para a direita ou eles estão para a esquerda. Mas quando eles estão sempre no mesmo sentido, a gente chama de corrente
contínua. Onde é que eu encontro essas correntes? É em pilhas, em baterias de carro, né? Então, valores ali que a gente pode dizer valor constante. Para isso, a gente vai ter um gráfico, né? Vou mostrar aqui o gráfico. Ó. Existe esse gráfico aqui da corrente em função do tempo, né? Ó. Aqui eu tenho a corrente constante, ó, ela não se altera, né? Ela continua um valor fixo, né? Paralelo ao eixo dos tempos. E quero calcular a quantidade de carga, basta eu calcular a área desse gráfico. Eu tenho a quantidade de carga, né? Se eu estiver fazendo um cálculo e tiver um gráfico, tá certo? Então, quando os elétrons estão sempre no mesmo sentido, a gente chama de corrente contínua. Vamos mostrar aqui outra imagem, né? A gente mostra até fazendo como é que é feito esse gráfico, certo? Então, vamos lá. Aqui, novamente, eu tenho aqui um circuito simples, o mesmo circuito. Ó. A chave aqui está aberta, né? Já deixei aqui a pilha aqui, a bateria, né? Está aqui ligada. Eu vou ligar ele, você vai ver que os elétrons vão se movimentar sempre no mesmo sentido, né? Ó. Ligar ela aqui, ó. Pronto, tá vendo? Aqui no caso, o sentido real, né? Do polo negativo, vai e entra pelo polo positivo. Passou na lâmpada. Isso aqui é que a gente chama corrente contínua, quando os elétrons estão no mesmo sentido. Vamos ver aqui como é que se comporta esse gráfico, naquele gráfico lá. Vou botar aqui. Ó. Então, aqui eu vou mostrar o gráfico, como é que ele se comporta, esse gráfico. Ó. Então, você percebe ó, que é uma constante, é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Aqui nós temos o eixo dos tempos e aqui eu tenho o eixo das correntes, né? Se eu calcular essa área abaixo do gráfico, eu vou ter a minha quantidade de carga que está passando. Aí você vê aqui como é que o gráfico se comporta, né? Então, é assim que a gente vê como é que se comporta os elétrons dentro de um circuito onde a corrente é contínua. Você usa isso justamente nos carros, é usado esse tipo de circuito, né? Dentro de um carro, aquela bateria do carro, 12 volts, né? A bateria do carro, ela gera esse tipo de corrente. Vamos voltar agora aqui novamente, né? Vamos falar agora de corrente alternada, né? O que seria corrente alternada, né? É quando os portadores de carga elétrica né, se movimentam num sentido e em outro, ficam indo e voltando, né? Ele vai no máximo no positivo e no máximo no negativo. Então o gráfico seria mais ou menos esse, né? Então você vê que aqui forma uma onda, né? Ele vai no máximo que ele puder no positivo, desce novamente ao negativo e fica nesse movimento, indo e voltando. Quer dizer, o elétron fica indo e voltando. Ele vai no polo positivo e negativo, todo tempo voltando. Né? E esse tipo de corrente é o que nós usamos nas nossas residências, tá certo? Agora, eu vou mostrar novamente lá, você vai ver novamente uma imagem, e você vai ver que tem hora que a luz vai ficar piscando. Por que que isso acontece, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Vamos lá. Pronto, aqui eu tenho novamente um circuito, voltei, né? Só que aqui é um circuito de corrente alternada. Eu vou ligar ele novamente aqui, você vai ver o que vai acontecer com a lâmpada. Ó. Então, você vê que ela fica apagando e acendendo, ó. O que que isso acontece, né? É aquele na hora que ele vai lá no máximo, o elétron vai lá no positivo máximo, depois ele volta no negativo, mas essa volta dele, ele vai passar por aquela posição zero. Na hora que ele passa pela posição zero, você vê que ela apaga. Quando ele chega lá de novo, ela acende, apaga, acende. Para evitar isso, o que é que tem que ser feito? Ele tem que aumentar essa frequência dele de ir e voltar mais rápido. Ó. Então, isso foi o que é que ele aplicou a isso, para poder resolver esse problema. A frequência que a gente usa aqui na nossa residência é 60 Hz. Quer dizer, 60 Hz para voltar foi o ideal que chegou para que a lâmpada não fique apagando e acendendo, piscando, né? Então, isso é a frequência, quando ele vai no máximo, no mínimo. Essa hora que ele apaga é quando ele passa por aquele ponto zero, tá certo? Se você perceber aqui, eu vou mostrar aqui o gráfico, ó. Você vai ver que ele vai ficar indo e voltando, ó. Ele vai aqui, ó. Então o gráfico ele começa a formar aqui uma onda, né, ó. Ele vai lá em cima e volta, ó. Certo, ó. Se eu mudar o sentido da corrente também, ele vai alternar para cima, porque aqui ele está indo do negativo para positivo, né? Ele está vendo que ele está aqui na parte negativa, ó. Certo? E na hora que ele chega aqui nesse ponto zero, é a hora que ele apaga. Aí ele desce. Eu vou inverter aqui o sentido aqui, ó, da pilha, da bateria. Você vai ver que ele vai ficar na parte de cima agora, ó. Eu vou inverter ela aqui. Vamos inverter, né? Olha só, o gráfico vai lá para cima. Porque agora, esse é o sentido convencional, né? Ele vai do positivo para o negativo, né? Ó. Então, você vê que ele vai lá em cima no positivo. Voltando, quando ele chega no zero, ela apaga, ó. Mas o correto aqui era mostrar, né, ele indo no positivo e negativo. Porque o movimento é isso. Vai no máximo positivo, volta no máximo negativo, tá certo? Então vamos voltar para a nossa aula de novo. Então é isso, pessoal, corrente alternada, né, CA, é quando os portadores de carga se movimentam ora num sentido, ora no outro, ou seja, ele vai no máximo positivo,
volta no negativo aqui no máximo também, ele fica... Agora, o que que eles fazem, né? Aumenta essa frequência de ida e volta mais rápido, né? Para ele ir no positivo, negativo, positivo mais rápido, né? Isso aqui a gente chama de frequência, né? Então, aumentando essa frequência, essa lâmpada ela não vai apagar, ela não vai piscar, ela vai ficar sempre acesa normal, né? Ela vai se normalizar. É o que nós usamos no nosso dia a dia, né? Agora, ainda dentro de corrente, né? Falando de corrente, a gente tem os submúltiplos da corrente elétrica, né? Então, o submúltiplo é importante a gente saber, de repente a gente vai resolver uma questão e precisa fazer uma transformação, né? Então, quais são os submúltiplos da corrente, né? Nós temos aí o miliampere, 10 a menos 3 ampere, né? O microampere, 10 a menos 6, nanoampere e o picoampere. 10 a menos 9 é o nanoampere e 10 a menos 12 é o picoampere. Vamos resolver aqui uma questão, né, de um vestibular aí lá de Santos, São Paulo, né, que diz o seguinte, ó. Uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes percorre um condutor durante 4 minutos. Né? Quantos elétrons atravessam uma seção reta do condutor esse tempo? Né? Se a carga de um elétron é 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Né? Observação aqui, né? 4 minutos a gente tem que transformar para segundos. Né? No caso aqui eu vou pegar 4 e multiplicar por 60. Né? A carga foi dada, né? Ele deu a corrente e pede para calcular o número de elétrons. Vamos tirar esses dados aí, né? Então eu tenho como dados aí, eu tenho a corrente, que é 5 amperes. O nosso tempo tem que ser em segundos, tá? Em minutos, eu vou multiplicar por 60. Então eu vou obter aí 240 segundos, né? Eu quero calcular o N, o número de elétrons, né? Ele deu a carga elementar, 1,6 10 a menos 19, é uma constante, é o valor da carga de um elétron, né? E o Q grande, né, é a quantidade de carga. Mas você percebe que para mim calcular o número de elétrons, eu preciso desse valor da quantidade de cargas, né? Então eu vou calcular usando a corrente e usando o tempo, né? Vou usar a primeira fórmula aqui, ó. Vou usar essa fórmula da corrente para me calcular a quantidade de carga, né? A corrente é 5, a quantidade de carga eu vou calcular e o tempo é 240 segundos. Então a minha quantidade de carga vai ser 5 vezes 240, vai dar 1.200 coulomb, né? Então tá aí, eu tenho a quantidade de carga, vou pegar minha segunda fórmula, a fórmula da quantidade de cargas é N vezes E, né? Eu quero o número de elétrons, vamos ajeitar essa fórmula, né, para a gente poder substituir. Vou passar o E para cá dividindo, né? Então vai ficar o número de elétrons é igual a quantidade de carga dividido pela carga elementar. Agora é só substituir, né? Só que 1.200 eu vou botar em potência de 10, né? É 12 vezes 10 elevado a 2, né? Que dá 100, quando eu multiplicar eu volto para 1.200, não alterei o valor, né? Aqui é a carga elementar, 1,6, 10 a menos 19. Vou dividir 12 por 1,6, regra da divisão de potência de mesma base, né? Repete a base e subtrai os expoentes. Então aqui eu vou ter N igual 7,5, 10 elevado a 21 elétrons, né? Esse 19 vai subir, sinal de mais, né? Então vai ficar 2 mais 19, 21. Então tá aí o nosso número de elétrons. Item correto, item D, né? 7,5, 10 a 21 elétrons, ok? Definição de corrente elétrica é importante, né? O movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas, né? Lembra lá da analogia que nós fizemos com o supermercado? Você vai sempre lembrar dessa definição. Então, corrente elétrica é dada em amperes ou então coulomb por segundo. É a mesma coisa, não esqueça, essas partes são importantes, né? E principalmente aqui dos submúltiplos da corrente elétrica. Espero que você tenha entendido, que ela tenha sido útil para você. Até a próxima.